Duas pessoas maravilhosas, Roberta Freire, uma pessoa de sucesso, dando dicas aí em relação ao turismo, e o Fábio Stanley. O Convida hoje traz duas pessoas muito especiais, a Roberta Freire e o Fábio Stanley. A Roberta é ligada à área do turismo e o Fábio Stanley é o integrante da banda Destroyer Kiss. Vejam aí. Olá, nós estamos aqui então, como eu havia falado, com a Roberta Freire, ela que é uma empresária de sucesso do ramo do turismo, né? Especialista em viagens com experiência, que eu quero até que depois ela fale sobre isso, apresentadora do programa Viagem com Roberta Freire, colunista de jornal, presidente da Associação de Desenvolvimento das Mulheres Empreendedoras, embaixadora do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. Ou seja, é uma super mulher, né, Roberta? Seja muito bem-vinda ao Convida. Obrigada, Cris, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho com o turismo, que é nessa fase agora com a pandemia, então se tornou ainda mais importante, né? Sim, e inclusive as pessoas têm muitas dúvidas, pessoas que compraram pacotes ou querem comprar, né? E tem mil dúvidas, então nada melhor do que uma pessoa que é especialista no assunto. Eu tenho algumas dicas para passar, inclusive. Sim, então, por favor. Então, uma coisa que aconteceu bastante durante o início da pandemia, que foi lá por março, abril até maio, que nem as companhias aéreas, nem os hotéis, nem nós mesmos, agentes de viagens, sabíamos o que iria acontecer. Então, todo mundo ficou na expectativa de esse mês que vem vai dar certo, minha viagem é para outubro, nós estamos em abril, então eu não vou ficar preocupado. Chegou outubro, não viajou, chegou outubro, remarcou para março desse ano, também não viajou. E essa pandemia, ela acabou causando esse transtorno, inclusive com algumas luas de mel e tudo mais. Então, eu recebo muitos recados, muitas perguntas sobre pessoas que não compraram, inclusive, com a gente se tornou um grupo de agentes de viagens que auxilia alguns clientes, né, que compraram muitas vezes online, não que não seja bom comprar, ao contrário, não falo mal. O problema é que a ansiedade que gera, as pessoas querem uma resposta imediata, e não tem uma resposta imediata quando você fala com um computador, né? Você não consegue obter uma resposta. Então, o que nós fizemos? Começamos a passar informações nas nossas redes sociais e também a fazer uma campanha para que, se você conhece alguém que está passando por uma situação, que está em conflito com alguma operadora, companhia aérea, ou até mesmo sem ter notícias do que vai acontecer com a sua viagem, manda falar com a gente, passa o nosso contato, que a gente vai auxiliar. E aí, quais são as dúvidas que mais aparecem? Eu cancelei a minha viagem em março do ano passado, vamos falar, em agosto do ano passado, até agora eu não recebi nenhum valor. Então, é assim mesmo. Existe um prazo de até 12 meses para você recuperar esse valor integral. 12 meses. 12 meses. É por isso que eu sempre sugeri que não cancelassem. Eu sempre sugeri que remarcassem. E por quê? Porque veja quanto estava o euro lá atrás, quanto está o euro e o dólar agora. Se você cancelar, você vai receber em reais, porque não existe comércio em moeda estrangeira no país, né? Você comprou no câmbio do dia e você vai receber o valor no câmbio que você pagou. Entendi. Ou seja, já tem uma perda enorme. Além da perda de você ter planejado a realização de um sonho. Então, você fez todo um planejamento, tirou férias, marcou férias, no caso, né? E fez sua viagem. E qual é a vantagem de remarcar a sua viagem? A vantagem é que você vai fazer o mesmo trecho que hoje você faria o dobro do valor pelo preço que você pagou. Porque não Sem foi pagar você a mais. Exatamente. Aí entra a regra mais importante, que é, se a companhia aérea te manda um e-mail dizendo que houve um cancelamento, a culpa não é sua. Então, a companhia aérea tem a responsabilidade de te reacomodar em outro voo. Esse voo que ela vai reacomodar também não é a escolha dela. Ela dá algumas opções, porque ela não vai te passar
vamos dizer assim, um cronograma de viagem de meses para você, mas ela vai dizer, olha, esse voo não vai ter mais, só vai começar a ter a partir de tal dia, eu tenho essa opção, qual você prefere? Mas você pode consultar, mesmo assim ainda, o site da companhia aérea, ver que dia tem um voo que te agrade e responder o e-mail dizendo, nenhum desses me é interessante. Gostaria de, então, mudar para tal data. Aí a companhia aérea faz essa alteração. Se for na mesma classe tarifária que você pagou, a gente chama de base tarifária. Fazendo um parênteses aqui, se foi econômica, não quer dizer que a minha econômica, Cristian, seja igual à tua o valor. Porque se eu comprei lá no início e estava barato, e você foi uma das últimas a comprar e já pegou depois que a demanda já tinha acabado, vamos dizer assim, você pagou mais caro que eu. Então, se a tarifa que você quer continua na mesma classe que você comprou, econômica ou executiva ou primeira classe, você não vai pagar nada de diferença. Agora, se você quer mudar de uma tarifa de baixa temporada para um Réveillon, por exemplo, você paga uma diferença. Sim. Apesar de que vários clientes meus marcaram para Réveillon em Nova York sem pagar nenhum adicional. Veja, né? É uma grande vantagem porque você comprou para ir em agosto, mas está indo para o Réveillon. Então, a passagem seria quase o dobro do valor. Mas não é também que dobre o valor por conta de ser Réveillon. É que a procura é muito maior. É maior. Então, como já está vendido, o preço do aéreo, ele sobe conforme vai lotando o avião. Isso é importante saber, né? Então, essa é a primeira dica que eu passo, que essa questão tente não cancelar a sua viagem, tente postergar a sua viagem. Mas eu estou inseguro por conta da pandemia. Bom, aí se você se sente mais confortável em cancelar, ok? Porque nós temos vários perfis de pessoas, né, Cristian? Nós temos pessoas que são mais conservadoras, têm mais medo, gostam mais da coisa muito certinha, então ela se sente mais confortável e tira aquela agonia, né, de ficar com a incerteza de saber o que vai ser a sua viagem. Agora, se você tem tempo lá para frente, esquece. É quase como se fosse uma poupança que você fez. E o melhor ainda, é em dólar e euro. Então, e esse prazo? Esse prazo é 1 ano? Depende da companhia aérea, e nós estamos aguardando novas confirmações de prazos. Por quê? O prazo era toda viagem comprada, dependendo da companhia aérea, a maior parte das internacionais, comprado, você pode voar, ainda está podendo. Agora, todos comprados em 2020 podem voar em 2021, e eles podem voltar, tem que voltar, terminar sua viagem até 31 de dezembro de 2021. Sim. Então, pode remarcar em qualquer data de 2021. Só que como a gente está vendo que nós estamos com um problema com a vacina, abertura de fronteira, então nós estamos aguardando uma possibilidade de um decreto, ou até mesmo partir das próprias companhias aéreas, a troca. Tem companhia aérea que já postergou, tem companhia aérea que está vendendo. Inclusive, uma coisa bem importante de se colocar, a pergunta que me fazem sempre está na hora de comprar viagem? Está na hora de comprar passagem, tá? Sim. Por que tá? Porque, assim, a hora que abrirem as fronteiras, todas essas pessoas que estão com bilhete em mãos vão remarcar. Elas vão começar a voar. Não vai sobrar lugar no avião para quem não comprou o bilhete aéreo. Então, primeiro que você vai ter voo para ir, mas o valor vai ser absurdo. Vai ser muito caro viajar. Então, a vantagem de você comprar agora é, por exemplo, existe uma companhia aérea que é a Copa. Eu sempre sugiro Copa, por quê? Porque a Copa ela é estatal, quer dizer, ela é semi-estatal, mas vamos chamar de estatal. A Copa não vai falir nunca, inclusive ela não teve demissão durante a pandemia, é uma empresa estatal, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo a venda das passagens com possibilidade de troca, sem diferença de tarifa, ou sem multa, dependendo da tarifa que você compre. Então, você compra com uma data pré-determinada, depois não deu para viajar, você troca essa data. É só remarcar. E pode marcar, se não me engano, 2 vezes. Aí o que acontece? Você comprou, então, por exemplo, uma passagem que vai custar R$ 2.500 no câmbio de hoje. Uma passagem barata, e você vai, quando você for voar, eu tenho certeza que essa passagem está em torno dos R$ 4.000, pelo menos. Nossa, quase dobrou.
Então, é Quase um tudo. investimento muito mais do que você guardar esse valor, né, investir em alguma coisa. O pessoal tem investido, né, em criptomoedas, e, É, inclusive, nós aqui na agência recebemos em criptomoedas, né? Então, o pessoal sim. gosta muito de comprar assim. E aí você guardou, mas o que vai acontecer é que na hora que você for cotar a sua passagem, vou cotar só para ver, vou entrar no site da companhia aérea e vou ver quanto está essa passagem hoje. Você vai levar um É. susto. Vai levar um susto, porque ela vai estar absurdamente cara. E Sim. também tem a questão de você já programar a hotelaria. Por quê? Por conta da pandemia, os hotéis mudaram o padrão de atendimento, né? Eles não estão Entendi. mais trabalhando com a capacidade total. Então, eles têm, para dar segurança aos seus hóspedes, eles Hum. têm feito pelo menos com 30% a 50% a menos a ocupação. Então, também Hum. já encarece o valor da diária, porque tem Sim, custos, né? Então, sim. tem várias questões agora na pandemia que complicaram um pouquinho, porém, está muito, muito, muito legal viajar de carro com a família pelo Brasil. É. Isso está Sim. sendo muito legal. Não só pelo Brasil, mas qualquer país do mundo, né? Eu vejo o pessoal Hum. do Japão viajando muito, acampando muito nessa Hum. época. A gente, no Uhum. programa, né, que é o Viagem com Roberta Freire, ele Sim. tem cenas do nosso correspondente, que é o Rui Hiroshi, lá do Japão, né? Ele É. mandou cenas do amanhecer com o Monte Fuji, cheio de barraquinhas embaixo, ali num lago, que eu até esqueci o nome agora, mas está em uma das notas do dinheiro japonês. Ela tem a cena mais linda assim do amanhecer e cheio de barraquinhas que parecem aquelas cabanas de índio, né? Aquelas Sei. Ocas. americano, que era Ah, americano, sim. bem lindo. Então tá Sim. sendo um momento muito diferente, né? Que é um momento família. O pessoal tem Sim. viajado muito mais fechados, né? Estão muito mais fechados na sua célula familiar. E Sim. eu tive a experiência de viajar por vários locais aqui do Brasil durante a pandemia, Minas, Fortaleza, Aracaju, Santa Catarina, É. e esses locais tem alguns hotéis, que até é bem bacana depois recomendar, que eles têm alas. Então, eles vão hospedando conforme reserva. Você reservou, vai para a ala A, o outro que reserva vai para a ala B. Então, Ah, sabe, para não ter aquele conflito de hospedagem. Então, entendi eles estão aquele muito tumulto. organizados. Estão muito Entendi. organizados. Uhum. Entendi. Olha só, é importante essas dicas aí, porque muitas pessoas estão muito receosas de comprar pacotes, viagens, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ah, e se eu comprar, será que eu vou perder meu dinheiro e tal? Então, essas dicas são muito importantes para que as pessoas até saibam que isso é um investimento. Exato. E também as pessoas que eu comentei no início, que estão apavoradas, que não conseguem contato com as agências online, fiquem Sim, tranquilas, porque eles não vão cometer nenhum erro com vocês. Eles são sim, responsáveis, são profissionais. A única coisa é que a demanda é muito maior, eles não têm o trabalho, o material humano para atender todo mundo. Então, eles estão priorizando os embarques que são daqui até 72 horas. Então, certo. é muita coisa, gente. A demanda que vem para eles é enorme. É uma agência online onde você mesmo compra, e pense que é o Brasil inteiro e muitas vezes o mundo comprando passagem por ali. Eles não Sim, conseguem atender você que quer cancelar uma viagem ou quer saber o que pode fazer daqui 4 meses. Eles não estão sim, preocupados agora com a sua viagem, mas sim com o embarque de amanhã de alguém. Então, eles sim. vão receber Prioridades. o seu e-mail está na caixa, ele vai ser respondido. Se você Sim, quiser ligar para lá, né, essas agências online têm um telefone de contato, eles vão te atender, porém, vão te responder por e-mail, que a sugestão de voo são aquelas conversadas no telefone, e você tem que confirmar via e-mail, porque eles precisam de um entendi. documento autorizando. Então, Sim, é burocrático, é demorado, mas ele não vai acontecer não adianta entrar, como eu falo assim, não adianta entrar na justiça contra uma empresa sim, que vai te responder. Ela vai sim, te responder, entendi. né? Uhum. Agora, o que a gente descobriu, Cristian, nesse período, que as pessoas descobriram a importância do agente de viagem. Que o agente de Sim. viagem, uma coisa que quase ninguém sabe, o agente de viagem não é remunerado pelo cliente, e sim pelo fornecedor. O cliente Ah, tem o mesmo entendi. valor.
O mesmo valor que ele vai pagar num site, numa agência online, a mesma passagem lá, R$ 2.500, com a agência de viagens também R$ 2.500, com a diferença que você tem o agente de viagem com uma responsabilidade jurídica sobre você até seu retorno. Ou seja, 24 horas ele vai estar com o WhatsApp dele ligado para lhe auxiliar em qualquer problema que aconteça durante sua viagem. Já aí você não tem esse problema, né, de comprar. Mas aí vai do perfil da pessoa. Novamente eu digo, tem pessoas que gostam de estar 1h30 da manhã na frente do computador e fazer a compra do seu bilhete tranquilo. E até antes da pandemia, isso era muito comum. Agora, o pessoal que está receoso, consulta um agente, pergunta para ele como está lá o local que você quer ir, se acha que vai reabrir, pergunta o que tem para fazer. Eu sempre digo, fazer com conta é legal, mas fazer com a segurança de um profissional é muito melhor. Sim. Roberta, a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Aí estamos de volta com a Roberta Freire, que nos deu dicas importantíssimas, hein? Ó, quem comprou pacotes de viagens, né? Viagens, ela falou coisas importantíssimas. E agora, Roberta, eu gostaria que você falasse como vocês trabalham com o sonho das pessoas. É a coisa mais gostosa do mundo. Essa é a parte que eu sou apaixonada. Porque quando você recebe alguém ou você recebe um pedido de uma cotação, você recebe o pedido da realização de um sonho. Né? A pessoa tem o sonho de viajar, ou é o sonho de comemorar um aniversário de casamento, ou é o sonho da lua de mel, ou é o sonho dos 15 anos, que eu quero dar para minha filha uma Disney. Não vamos fazer festa, vamos fazer Disney, né? Viagem para Disney. Eu quero conhecer Nova York, eu quero estudar fora, eu quero fazer um curso fora. Tem um sonho envolvido. A viagem até me arrepia. Falo para você assim, eu estou toda arrepiada, porque é uma coisa que eu sou apaixonada. E eu tive algumas oportunidades de acompanhar grupos que eram pessoas que estavam em primeira viagem internacional. Então, nós trabalhamos com grupos também de experiências, né? Tanto experiências com vinho, como moda, como no maior evento de marketing da Europa. Então, tem vários eventos que a gente acompanha. Empreendedorismo feminino em Dubai, olha que coisa, né? Contrastante, né? Empreendedorismo feminino em Dubai. Mas tem, e é muito bacana, tem em Portugal, vários lugares. E essa ideia do planejamento da viagem, do planejamento do sonho, ele surgiu num momento muito legal, que foi um momento que eu já tinha ido com alguns grupos, eu estava embaixo da Torre Eiffel, paradinha, um lugar de sonho, assim, né? Por isso que eu não esqueci, marcou para mim. E eu tinha feito um planejamento, né, de passar pela Torre Eiffel com aquele grupo por mais ou menos uns 30 minutos. Nós demoramos 3 horas para passar. 3 horas. Sim, ai, que delícia. É maravilhoso, porque o pessoal, primeiro, na da torre, eles já começam a fotografar. Agora agora nós dois, agora eu com ela. Vem aqui, fulana, vem aqui, fulana. Vamos tirar fotos juntos. Roberta, vem. Roberta, tira, né? E aquela coisa. E eu saí um pouquinho do cenário deles e fiquei observando de fora, aqueles olhinhos brilhando, aquela alegria. E eles, a cada passo que você dá na torre é um cenário diferente. Quando você passa para o outro lado, se você vem do Campo de Marte, né, que é o Champs de Marte, você passa para o lado do Trocadeiro, é um outro cenário completamente diferente. Aí mais uma hora de fotos ali, né? Então, aí senta ali, aí quer comer um crepe que tem ali na região, quer comprar uma Torre Eiffel miniatura de lembrancinha. Então, vão 3 horas. Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, que delícia, né? Poder fazer parte da história dessas pessoas. Eles nunca mais vão ter esse momento. A gente fez parte do sonho deles. E para a gente fazer essa parte desse sonho, a gente estava trabalhando nessa viagem com estudantes de graduação e pós-graduação de uma faculdade. E aí, o que acontecia? A gente percebeu que, poxa, não é barato pagar uma faculdade, a gente sabe disso. Está trabalhando, tem que pagar a faculdade e quer demais ter um diferencial a ser oferecido para o mercado, que é um diploma de curso fora do país. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vê aquele sonho ali, né? E aí, se desfazendo por uma questão financeira. A gente pensa, puxa vida, né? Eu levei um sonho para a pessoa, encantei a pessoa e frustrei a pessoa, porque ela não vai poder ir, não. Então, sentamos, eu, meu marido, que é meu sócio, e começamos a pesquisar que forma a gente poderia fazer para que essa pessoa nunca tirasse o sorriso do rosto.
Então, nós planejamos Olha, viagens em até 30 meses o pagamento. Imagine, olha, até que 30 meses. interessante. Então, aí eu chego ainda, né? Aconteceu essa semana já uma situação muito parecida. Um rapaz queria demais ir viajar, demais. E só que o valor não cabia no orçamento dele. A sugestão que nós demos. Então, é assim: primeiro, eu não vou fazer você se endividar com o último real que você tem. Então, você vai fazer Sim, cursos aqui no Brasil com esse valor, você consegue 50% desse valor, você faz curso de inglês, você faz curso de o que você quiser, melhora na sua carreira, e os outros 50% você vai pagando mês a mês para nós. Aí você vai fazendo uma poupança conosco, certo? Você vai pagando. Então, a viagem é tanto. O que vai entendi. acontecer? Se a viagem é um grupo já planejado e ele custa, por exemplo, R$ 10.000, vamos dizer, a gente vai abatendo do valor dele, esse valor. Lá no final, a gente vê se houve uma diferença muito grande no câmbio, e essa diferença no câmbio, a gente parcela ainda mais 9 vezes. Então, olha que bacana. Entendi. Porque a gente vai pagar o fornecedor, geralmente a gente paga o fornecedor entre 3 meses e 1 mês antes da viagem. Então, Entendi. a gente segura esse valor, né, até 1 mês antes da viagem. Mas por que eu falo deposita para a gente esse valor, paga o boleto? Porque senão vira pizza. Porque se a gente pega R$ 250 por mês, a gente faz uma viagem. Se a gente não Sim. pega R$ 250 por mês, a gente gastou em besteira durante o ano, É. E durante o você mês. nem viu. Gasta, isso Gasta. o brasileiro não tem esse planejamento. Então, o É. que a gente faz hoje? Eu estou com várias pessoas que eu estou assim, apaixonada, que elas têm o sonho de conhecer Paris e conhecer Israel. Então, nós estamos vendo uma forma de fazer, por exemplo, com a Air France. A Air France, você vai para Hum, Paris, desce em Paris, faz todo o sim, passeio em Paris, depois embarca para um outro país. Pode ser que a gente entendi. vá, né, a Israel. Na Sim. volta, como a Air France tem convênio, é praticamente a mesma empresa que a KLM, a gente consegue fazer a volta por Amsterdã. Então, a pessoa conheceu 3 Olha, países com um preço. Um olha preço. que interessante. Eu estou gostando dessa ideia. E olha, você vai gostar mais ainda quando você vê que você quer fazer, por exemplo, o Disney com a filha, mas o teu sonho era levar tua filha para Paris. Faz. A American Airlines Ah, parcela não, ela itinera, né? Faz o sim, itinerário dessa forma. Você consegue ir para os Estados Unidos e dos Estados Unidos você ir para a Europa. E você vai ficar olha boquiaberta a hora que você vê o valor, porque muitas que vezes ir para Madrid interessante. é um preço e você ir Sim. para Madrid por Miami chega a ser 400, R$ 500 mais barato. Nossa, Você vale economiza muito a pena. e ainda paga o hotel em Miami e faz uma viagem totalmente diferente. E é o que eu falo, o agente de viagens, ele tem soluções, né? A gente Sim, sabe os macetes para fazer as coisas. Não é que você não consiga fazer sozinho, mas muitas vezes você deixa de fazer. Olha, tinha uma pessoa que queria a Rússia. Ela fez Estados Unidos, Madrid, não, Estados Unidos, Amsterdã e foi para Moscou com o mesmo bilhete. nossa, O mesmo, olha o mesmo preço que pagaria no direto. que Então, você consegue interessante. otimizar. Né? Então, para realizar sonhos, eu sempre falo assim: a gente tem que ter planejamento. Então, Sim. não, eu sempre falo assim: não é se você for, é quando você for. Então, você sentou na minha frente, você vai. Sim. Não tenha dúvida. Roberto, eu Aí tenho eu um já estou sonho. querendo ir. Ah, então vamos. Eu falo assim, Roberta, eu sonho em conhecer tal lugar. Eu falei, mas você vai conhecer, porque o meu prazer maior é realizar sonhos. Inclusive, a gente lançou um projeto chamado Primeira Viagem. Esse projeto, o Primeira Viagem, que é do Viagem com Roberta Freire, ele é justamente para auxiliar as pessoas que vão viajar pela primeira vez. Então, a gente tem tudo informatizado, você recebe os vouchers todos por um site que você acessa com o seu nome. Você Entendi. viaja com uma cartilha, vou falar cartilha, toda Sim. online. Você não tem que levar papel nenhum, você leva por segurança, porque, como eu te falei, Hum, dependendo do perfil da pessoa, ela se sente mais segura em levar o é, papel. Também para passar a é, imigração é mais fácil, né? É melhor ter ali sim, para apresentar. Vai que não entra no site na hora, né? Então é melhor é. seguir. Mas nós Uhum. colocamos o roteiro, o mapa da cidade, o caminho que você faz, Christian. A gente coloca, você vai sair do hotel, vai virar à direita, você vai atravessar a rua tal, aí você vai chegar no ponto do metrô tal, tem a linha sentido esse, sentido aquele, você vai pegar o aquele.
Vai descer depois de 4 pontos, vai subir pela saída tal e vai chegar na frente da Torre Eiffel, por exemplo. Tá? Eu dou um exemplo, não vai chegar porque não chega, mas tudo bem. Mas você vai, a gente explica exatamente o caminho, o caminho. Então, a pessoa, e além, agora com o WhatsApp, então, a pessoa consegue pegar, mandar um WhatsApp e falar assim, Roberta, eu não consigo acessar o meu site aqui, e o meu itinerário, eu estou perdida, eu saio por onde aqui do metrô, por exemplo, né? Eu estou indo para o metrô agora, qual o metrô que eu pego mesmo? A gente passa. A gente tem grupos que a gente faz só com aquelas pessoas, nós da agência e aquelas pessoas, e eles vão passando para a gente. Nós já fizemos a parte 1 do roteiro, já fizemos a parte 2, amanhã. E a gente avisa muitas vezes, dependendo do perfil da pessoa, tem pessoa que não gosta, né? Fulano, não esquece que amanhã, às 6 horas, o transfer passa a te buscar. Você tem que estar às 7 horas no aeroporto. Então, a gente vai lembrando. E aí, tem um casal, que eu até vou printar o que eles escreveram para mim, eles estavam em Cancún, eles disseram assim, você não dorme? É incrível. Porque dava assim, 4 da manhã, a gente entra perguntando, e aí, como foi o passeio? Né? Eles falam, meu Deus, a Roberta fez a viagem junto com a gente o tempo todo, né? Mas esse é o perfil deles, eles queriam, eles perguntavam, eles, né, mandavam fotos e tudo. Agora, tem gente que prefere a lua de mel, a gente prefere deixar à vontade, só manda uma cartinha, muitas vezes, para o hotel entregar no quarto, dizendo, esperamos que seu dia tenha sido muito bom, que vocês tenham aproveitado e saibam que a gente está à disposição pelo WhatsApp. Então, depende do perfil. E essa coisa de realizar sonho é uma delícia, né? Porque você nunca mais é esquecido. Pra você ter uma ideia, a gente fez a viagem de formatura do 9º ano do Bruno Bueno. Posso falar que eu tenho autorização para falar o nome dele. O Bruno foi aluno da escola onde meu marido leciona, do Marista, e a gente fez essa viagem com esse grupo no 9º ano, na época Anjo da Guarda. E aí, nós fizemos a lua de mel deles, imagine, nós fizemos a lua de mel dele, né? E fizemos a viagem para comemorar aniversário da esposa depois, e continua cliente, né? Então, assim, é muito gostoso, a gente faz parte da história, né? E eu brinco dizendo que tenho clientes que eles já se separaram, eu já fiz as 2 luas de mel dele. Então... Vocês pegam na mão mesmo, né? Sim, isso que é o gostoso, né? Isso é ser agente. E uma observação muito importante que eu vou fazer, de forma muito rápida, se você não encontrou ainda seu agente de viagens, é porque você não encontrou ainda uma agência que trabalhe com o seu perfil. Dentro do turismo, nós temos vários segmentos, nem todos são especialistas em tudo. A nossa especialidade são grupos de experiência. Se nós vendemos cruzeiro, vendemos passagem, vendemos hotel, alugamos carro, fazemos tudo. Mas se você quer alguém expert em grupos de viagens, expert em experiências de primeira viagem, é com a gente. Agora, se você quer, por exemplo, cada agência tem o seu nicho de experiência. Umas são corporativas, são ótimas para atender a sua empresa. Nós atendemos empresa? Podemos atender, atendemos algumas empresas, mas nós não somos o expert nesse assunto. Quem é expert nesse assunto é minha colega da outra agência. Então, é sempre interessante você procurar dentro do seu perfil e não desistir de encontrar a pessoa que você tem essa empatia, que você cria essa sintonia com a pessoa. Sim. Roberta, você quer deixar, então, um telefone de contato, um e-mail, alguma coisa para as pessoas que quiserem te procurar? Claro, eu vou deixar, então, aqui o meu Instagram, o Instagram do Viagem com Roberta Freire, que é o @viagem com J, né? Viagem com Roberta Freire, que é um convite, viaje comigo, né? @viagem com Roberta Freire, e um convite para assistirem o Viagem com Roberta Freire toda quinta-feira, às 16 horas, na Elemental Channel, ou sábado, que tem o reprise, às 16 horas, também na Elemental Channel. E lá no nosso Instagram, você vai saber exatamente como acessar o programa. É isso aí. Roberta, olha, são muitas coisas interessantes, né, para você falar. Então, já fica um convite aberto aqui para você, para estar com a gente numa próxima ocasião, no próximo momento. E, olha, gratidão imensa pelas dicas. Eu adorei, tenho certeza que todo mundo adorou também. Eu que agradeço, gratidão imensa de ter sido convidada por você e ter a oportunidade de falar, que eu acho que você deu para perceber que meus olhos brilham quando eu falo sobre os sonhos, né? Então, eu fico muito grata de dar essa oportunidade para mais pessoas conhecerem essa possibilidade de realizarem seus sonhos. Então, muito obrigada, gratidão imensa a você pelo convite. Gratidão é minha. Um abração para você. Um abraço.
Olá, queridos. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que é o Fábio Stanley, que é componente da banda Destroyer Kiss, que está aí na estrada desde 1984, não é? Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, senhoras e senhores aqui da audiência da querida Cristi. Estamos aí até hoje, né? Mais de 3 décadas on the road. E sem... Então, me fala, Foi? foi a primeira banda cover? Então, foi a primeira, assim, quando a gente começou, a gente era muito criança, né? E isso foi um sonho para mim de infância. E a gente começou isso em 84. Então, na época, eu não lembro de ter nenhuma banda cover. Primeiro que não tinha nem esse nome cover. Né? A gente nem sabia o que era isso. Sim. Nós começamos diferente do que as bandas de hoje começam. A nossa ideia era recriar o show do Kiss como se fosse uma peça de teatro. Uma peça de teatro, a gente tinha muito como referência a Broadway, a peça da Broadway. Não tínhamos muito conhecimento de nada. Não tinha internet, a gente era criança, não tinha dinheiro, só tinha uma vontade enorme de fazer. Então a ideia era o quê? Era recriar esse trabalho. Uma peça de teatro, ela tem todo um enredo, começo, meio, fim. Então difere um pouco desse lance do cover hoje, apesar que nós ajudamos a criar o cover. Mas a gente não começou a banda pensando em fazer um cover. A gente começou pensando em fazer um Kiss como uma peça de teatro, um show ao vivo, seguindo o esquema de uma peça de teatro, que tem todo aquele enredo. Então eu não lembro, na época, de ter banda de cover específico. Na época, não lembro, não lembro. A gente sabia que tinha um Beatles que fazia na época. Depois vinha saber que já tinha o Rock Memory do meu grande amigo Fábio. Tinha bandas que faziam bailes, né, aquele chamado cover geral, só que tocava de tudo. Agora, certamente, eu não conheço, se alguém conhecer me diga, uma banda que está há tanto tempo fazendo a mesma coisa, acho que só nós no mundo. Eu não conheço, nunca ouvi falar. Só nós no mundo, talvez, fazendo exclusivamente, exatamente a mesma coisa. E com, assim, o que é pior, né? O que é pior entre aspas, né? Com a mesma vontade, né? Eu tenho a mesma vontade de sempre. A mesma vontade, o mesmo ânimo? Mais. Ainda mais agora, essa maldita pandemia, esse vírus maldito, a gente quer voltar logo, né? E escuta, é verdade que vocês já fizeram mais de 3.000 shows? Entre shows e eventos, dá quase isso, porque a gente não faz só show. Nesses 30 e tantos anos, foram mais de 600, quase 700 cidades, né? Shows, com certeza, foi mais de 2.500 por aí. Uau! Porque nunca paramos. Então, além dos shows, tem os eventos corporativos, tem as festas infantis, tem shows em empresa, tem os shows que a gente faz em âmbito social, tem os programas de TV, tem as aparições surpresa, tem lançamento de produto, tem tarde de autógrafo. A gente já fez show, só falta fazer show em 2 lugares. Desculpa o termo aqui. Que é no puteiro e no presídio, e na igreja. De resto, já rolou em tudo. Já fizeram tudo. Olha, uma coisa que me chamou a atenção que você falou agora, festas infantis. Quer dizer que a criançada gosta? Gosta. A gente faz isso desde o primeiro. Quando a gente era quase criança, a gente já fazia isso. Hoje virou uma tendência, obviamente, outras pessoas fazem, outras bandas fazem muito bem feitos também. Não só Kiss, mas tem outras vertentes do entretenimento voltado para a criança, o que é muito importante. Mas quando a gente começou com a banda, a gente já fazia isso. Então é aquele espírito de festa, ou seja, você vai de surpresa na casa do aniversariante, e a criança não sabe o que é aquilo, ela pensa que você é um super-herói, ou se ela já conhece o Kiss, ela acha que nós somos o próprio Kiss. E a gente já sempre fez isso. Sempre entendi. fez isso. Ou de forma muito simplificada, que é simplesmente ir na casa da pessoa,
E os 4 maquiados, vai lá, faz canta um parabéns, fica lá. Ou fazer um show voltado para um público infantil, num teatro, enfim, numa casa. Aí foi evoluindo. Entendi. E quando se trata de festa infantil, geralmente os pais é que são fãs do grupo. Exatamente. Você fez uma pergunta muito interessante, porque já aconteceu as duas coisas. É o que me estimula a fazer. Já aconteceu, grande parte das vezes são os pais que querem fazer, mas porque eles são fãs, mas já aconteceu inúmeras vezes da criança chamar. Ela vê na TV. Teve entendi. o Daniel, tinha 3 anos, no aniversário dele para 3 4. anos. Ele falou, eu quero essa banda. Ele viu a gente na TV, eu quero essa banda. E, então a molecada chama, a gente vai, os pais chamam, a gente vai. Depois começou a evoluir, isso começou a ser feito em buffets infantis, né? Muitos shows também eles armam em buffet. E é uma coisa curiosa, porque o contratante de show infantil é diferente do contratante do show do bar. O contratante do show do bar, com razão, ele visa lucro. É lógico, ele está certo, não está errado. A banda é um produto, nós somos artistas, estamos vendendo um momento para ele. Já o contratante do show infantil não visa lucro. Ele visa uma satisfação interna dele, né? Ele quer... É como você contratar personagens. Contratar o Kiss é como contratar personagens. Papai Noel. Sim. Por isso que você tem que estar em ordem. Você não pode deixar a mágica se esvair pelo ar. Não tem coisa pior do que chegar uma criança que acredita naquilo. Então a gente tem que manter a mágica. Imagine você o seguinte, a criança acredita no Papai Noel. Ela acredita. Sim. Não importa quem é o Papai Noel. Aí o tio Geraldo vai ser o Papai Noel. Ele desce pela chaminé, aí ele fala, ele tira o travesseiro da barriga e fala, aqui é o tio Geraldo. Acabou. Não pode. Então você tem que, dentro de um limite muito, muito razoável, dar a impressão para a criança que você é aquele super-herói. Isso é fundamental. E eu fico feliz de ver que outros artistas, outras bandas seguiram esse caminho, fazem muito bem também, fazem muito bem feito. E é bacana. A gente sempre teve esse norte em fazer. É muito gratificante quando é para criança, porque eles não mentem, né? E você representa qual dos integrantes da banda Kiss? Paul Stanley, o mais bonito, o foda, brincadeira. Por isso do seu nome, Fábio Stanley. Meu nome Fábio Stanley já vem desde aquela época. Entendi. Então meu nome artístico é Fábio Stanley, ficou no começo da banda, já era. Então ficou. Represento Paul Stanley, que é o frontman do Kiss. Ele é fabuloso. Entendi. Me fala uma coisa, nos shows que vocês fazem, qual o tipo de público que vocês têm? Um show, por exemplo, vão pais com filhos, porque os pais aqui, né, a banda Kiss, né, na época que surgiu, hoje são pais, têm filhos, às vezes tem até netos. Sim. Como é esse público? Vão pais com filhos? Vão. De um bom tempo para cá, até mais ou menos uns 10 anos, era a galera, moçada, que ia lá, enchia a cara, ficava do jeito que o diabo gosta. Todo mundo louco, não tinha coronga no ar, todo mundo louco, a galera bebendo, aquela, saca? Vamos liberar geral. Eu no palco libero geral, total. Mas começou a vir criança também. Então, assim, começou a vir criança nos shows em bar, que foi uma novidade, e começou a vir. A criança também é muito normal vir os pais trazerem em encontro de moto, porque aí vem todas as gerações, né? Sim. Então tem aquele estigma que encontro de moto, Easy Rider, os caras tudo louco, violento. Não. Não mesmo. Love is in the air, saca? Então, sim, tem no mínimo 2 gerações. Com o Kiss, tem 3 gerações. Avô, pai, filho. Com a gente vem 2 gerações para ver. Isso é fato. É fato. Então, nesses shows, você vê mesmo essas 3 gerações? Nos shows da minha banda, eu vejo 2. Nos shows do Kiss, eu vejo 3. Entendi.
3 gerações. É avô, pai e filho. No nosso vem pai e filho. Vocês fazem, então, muitos shows e encontros de motociclistas. Eu estou falando porque eu já fui a alguns encontros e realmente é tudo muito tranquilo, muito civilizado, pessoal muito educado. A galera é maravilhosa. Nossa, cara, assim, eu tenho uma gratidão, tenho um carinho enorme por esse pessoal dos encontros de moto, todos os motoclubes do Brasil. Você vê o pessoal com aquelas jaquetas, aquelas barbas, você fala, não, não, são os amores. São São os muito amores. educados. Então, não só eles, como a galera dos bares, sabe? Eu não tenho do que reclamar. Eventualmente, situações pontuais, onde um contratante ou outro, meio louco, sabe? Isso é raro de pegar. O cara não pagou, o cara é agressivo, mas é muito raro. Assim, no geral, 95% é espetacular. Fora a galera, os fãs, né? Eu tô aqui por causa disso. Por causa deles, porque eles estimulam. É uma história assim que eu sempre falo. Você imagine você pegar, guardando a devida proporção, aquela mocinha do interior, que ela vê um artista de novela, e ele vai fazer um baile de debutante na cidade dela, aí ela se prepara meses para aquilo, ele chega na cidade dela, vai no baile, ela vai encontrar com ele, a hora que ela, oi, ele vira a cara. O mundo dela cai. Acaba. Tem toda uma fantasia, um sonho. Exato, você não pode fazer isso. A gente, eu falo por mim e pelos outros da banda, tem um cuidado extremo com isso. Você tem que se doar, não é só fazer o show, virar as costas e ir embora. É a magia. É a magia e é a conexão que você gera com o teu público. Né? Se o cara tá pagando, não importa quanto. Se é 10 reais, 50 ou 100, não interessa. Ele está pagando, ele saiu da casa dele para te ver. Você tem que dar o melhor. É aquela máxima, you wanted the best, you got the best. Então vocês tomam todo esse cuidado, né? Ou seja, desde a hora que chegam até a hora de finalizar e ir embora, tal, mantém a magia lá. Ou seja, muitas vezes você tá lá por causa de um sonho de uma pessoa. Sim. Isso então é tem fato. todo cuidado em relação a isso. Acontece isso, é uma expectativa enorme. Então muita gente vê a gente, o Destroyer, vê na TV, né? Como já aconteceu muito, vê lá e quer encontrar ao vivo. Então a gente sabe disso. Então você tem que superar a expectativa dele ou dela, não só fazendo um puta show, mas criando uma conexão emocional. Sim. E se isso não for sincero, é melhor não fazer. Tem que ser sincero. Não rola. Não rola. Não rola. Fábio, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu te chamo. Sim, claro. Estamos aqui de volta com o Fábio Stanley, do Destroyer Kiss. Fábio, como a gente estava conversando, vocês já fizeram vários shows, eventos e tal. Me fala, vocês só fazem show no Brasil ou fizeram fora do Brasil também? Porque o Kiss é conhecido mundialmente, né? O Kiss, na verdade, é uma lenda, né? Falar do Kiss, para mim, o Kiss, ele conseguiu, respondendo a tua pergunta, ainda um pouco mais a fundo, o Kiss conseguiu transcender a noção de cultura pop na nossa civilização atual. Eles transcenderam isso. Porque eles conseguiram transcender na esfera musical, eles criaram músicas, criaram sucessos, hits que marcaram a vida de pessoas pelo mundo inteiro, como de outras bandas. Ok, esse é o trabalho de uma banda legal, fantástico. Mesma coisa, Beatles, Creedence, Led Zeppelin, Aerosmith, Iron Maiden, Deep Purple, Black Sabbath, e por aí vai. AC/DC, nossa, todos, uma série deles. Mas o Kiss conseguiu uma outra coisa, ele conseguiu se eternizar como personagem. Entendi. Então daqui 20 anos vão estar mortos. Como ser humano, mas eles, o personagem dele, o que eles criaram, vai continuar. Vai se perpetuar. Vai se perpetuar. É o Starchild, The Demon, The Spaceman, The Catman. O gato,
A estrela da criança, o demônio e o homem no espaço se perpetuam. Entendi. No caso da gente, como banda tributo ao Kiss, a gente já fez shows fora do Brasil, sim, mas só na América do Sul. Entendi. Já rolaram algumas ideias mirabolantes, né? Assim, vamos levar vocês para Las Vegas, vou levar vocês para uma nevada, vocês vão fazer show no deserto, mas nunca deu certo. Então, de concreto mesmo, Brasil e América do Sul, alguns países. Paraguai, Argentina e Uruguai. Eu tenho uma curiosidade, Fábio, em relação ao nome Kiss. Ah, o quê? O que significa, em relação ao nome Kiss? O que significa? Existe uma lenda em torno desse nome. Significa isso aqui, ó. Eu não posso chegar perto da câmera. É isso mesmo. É beijo, é beijo. Aquela Ou história seja, é só amor. Não, aquela história de Kids in Satan Service, aquilo apareceu. Na verdade, eu vou tentar resumir para não ficar muito extenso, né? Começou com uma reação nos Estados Unidos daqueles grupos religiosos radicais contra a imagem do Kiss, cismaram que o Kiss era um enviado de Satã. Não tem nada de satanismo no Kiss, além do que você vê nas outras bandas. O satanismo é invocado pelo Iron Maiden, com aquele... É uma coisa até inocente. O satanismo invocado pelo Sabá, sabe? É um som fantástico. Você não vê o diabo como algo ruim que vai te pegar, vai te matar. É algo que te evoca a você repensar em certas coisas. E aquilo passou para o Kiss também, desde sempre, até conosco aconteceu. Já tivemos problema por causa disso, mas a origem do nome Kiss é beijo. Beijo, ou seja, é amor. É beijo. Então a ideia deles qual era? Era dar um nome que fosse reconhecido imediatamente. O próprio Paul Stanley falou: Kiss pode ser o beijo da morte, o beijo da vida, pode ser tudo. Eu já ouvi falar daquela banda, já ouvi falar do Kiss. Uma palavra fácil e envolvente. Essa foi a ideia. Entendi. Pegou, né? Entendi. E em relação a vocês, né, ao Destroyer Kiss, eu vejo que vocês, inclusive, fazem muitos trabalhos de caridade, eventos. Vocês têm uma história aí ao longo desses 30 e poucos anos. Sim, já fizemos alguns eventos bem legais. Fizemos, na verdade, a gente, de um tempo para cá, começou a ter uma preocupação maior com essa questão social da coisa, né? Então, em 2017, nós fechamos no Azul. A gente, poxa, fizemos show pra caramba, fomos em vários programas de TV, sabe? Viajamos, conhecemos, sabe? Uma coisa fantástica. Vamos tentar de alguma forma dividir isso. De que forma, né? Aí tivemos a ideia de fazer um show beneficente para arrecadar alimentos para idosos. Arrecadamos 800 quilos. 800 quilos. E a gente foi lá entregar para eles. E o mais legal de tudo era o abrigo Santa Teresa em São Caetano do Sul. Acho que tinha uns 200 idosos e deficientes, inclusive com deficiência mental. Sim. E a gente estava muito preocupado que eles pudessem reagir de forma negativa à nossa presença. Então, por causa da caracterização. Falei, eles vão assustar, né? Eles vão assustar. Então, mas foi o contrário. A gente foi entregar, nós fizemos um show beneficente para eles, para arrecadar isso aí. Fizemos o show, a galera doou, tal, foi bacana. Fomos levar. Aí, quando fomos levar, a gente foi maquiado para levar. Nos maquiamos lá. E aí a gente foi, deixou as coisas ali e ficamos maquiados. Meu, você não acredita. Todos eles ali, tinha uma velhinha falando para mim: ah, mas esse palhaço aqui, eu já vi você em algum lugar. Que palhaço engraçado. E a gente chegando, abraçava eles, tirava foto com eles. Não teve uma reação negativa, cara. Só alegria. Porque idoso e criança, eles têm, na minha concepção, o mesmo grau de inocência. Sabe assim? A pureza, a inocência. A pureza. Então, eles não mentem. Então, depois disso, a gente fez um show também para
aí para adolescentes carentes, né? E doamos, o show foi, o produto das arrecadações foi doado lá para um abrigo para adolescentes aqui na Zona Leste, mas não deixaram filmar, porque era só menor de idade. Então a gente foi e entregou para eles. Mas não deu 800 quilos, mas deu um pouco menos, acho que uns 600. Só que esse show foi loucura, porque a gente fez o show no mesmo dia que tinha que ensaiar para o Faustão. Então foi uma loucura. Fizemos show, saímos correndo, aí minha sócia dos eventos lá, minha amiga Karen, ficou lá cuidando de tudo, ficou louca lá, e aí deu certo. E aí a gente ia fazer o próximo para animais, né? Para pets. Aí veio a pandemia, tivemos que dar um tempo. Mas vamos fazer ainda. E por falar nisso, como que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo lives? Como que vocês estão funcionando? Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Tá muito ruim. A gente tem feito lives mensais de contato com os fãs, inclusive aqui pelo StreamYard. Fizemos algumas lives onde a gente chama o pessoal para participar. As outras têm sido com ex-membros da banda. Mas assim, a nossa natureza, a natureza de qualquer artista é show ao vivo. Sim. Sabe? Então, assim, para nós está muito difícil. Para mim, especialmente, para todos os seres humanos está difícil. Mas para você, que quando você tem uma rotina, a minha rotina, a nossa rotina sempre foi estar na estrada, sabe? Sim. E de repente para. De repente vem aquela nuvem negra, você é obrigado a parar com tudo, é horrível. E eu tenho minha mãe, que tem idade, os outros da banda cuidam também dos respectivos pais e mães, tudo. Então a gente está procurando se preservar por esse aspecto. Sim. Entendeu? Mas logo, a gente chegou a fazer um show aí, foi uma loucura. Fizemos um show, uma loucura, todo mundo louco, sem máscara, enfim. Tinha acho que umas 3.000 pessoas, foi em novembro. Foi uma loucura, foi fantástico. Graças a Deus ninguém pegou nada. Show ao vivo. Mas aí piorou a situação, né? E estamos aqui aguardando. E vocês pelo que eu sei, vocês já estiveram em todos os canais, todos os programas mais importantes. E inclusive vocês ganharam um prêmio de melhor banda cover, é isso? Foi. A gente ganhou alguns prêmios. Dentro deles, teve 2 que foram marcantes. O da Siang, que era uma apresentadora, a grande Siang, uma guitarrista, ela tinha um programa. A gente ganhou lá como a melhor banda cover. Entre várias bandas de vários estilos. E depois ganhamos também lá no Faustão. Foi uma loucura. Lá foi uma loucura. Porque a gente tinha uma média de 50, 80 shows por ano. Né? Aí quando ganhamos lá, aquilo foi... a vida virou uma como é que fala? Uma roleta russa. A gente não parava nunca. Era quinta, sexta, sábado, domingo, meu pai no hospital, minha namorada na época brigando, morava longe, era um inferno, uma loucura. Eu com o joelho estourado e a gente não parou. E foi fantástico, porque o Faustão lembrou. Primeira vez no Faustão foi em 85, no Perdidos na Noite. E ele lembrou. Eu falei, você lembra? Ele, lógico que eu lembro. Cara, aquilo pra mim foi... Abriu-se as cortinas do passado. Sabe, a gente teve aquele revival ali na hora ao vivo, o Brasil inteiro vendo. Então foi muito gratificante. Então vocês foram logo no início da banda, vocês começaram em 84. Em 85 a gente foi no Perdidos na Noite. Olha, a banda recém-formada. Tinha uma recém-formada, tudo moleque, tudo criança. E fomos no Flávio Cavalcante, pusemos fogo lá quase. Fomos expulsos de lá. O Silvio Santos, ele pessoalmente impediu a entrada da banda novamente, não quis mais. Precisou chamar bombeiro. A gente quase foi processado, quase fomos parar em delegacia. Apareceu no jornal, foi uma loucura. Fomos no Flávio Cavalcante. Era loucura, aquilo era meio insano. Porque a gente ia com uma equipe de 20 moleque, né? Levava lança-chama, levava... Desde o começo a gente tinha tudo, tinha cenário, tinha as plataformas, tinha as escadarias, tinha aquela cobra, tinha o letreiro,
tinha as bombas, quebrava a guitarra, babava sangue, cuspia fogo, já fazia tudo daquela época. E fomos fazer isso no Flávio Cavalcante. E depois no Faustão. Mas no Faustão era maior o estúdio, não deu problema. E sempre foi muito, muito gratificante tudo isso, né? Lembro com Ou seja, vocês devem ter experiências aí que dá para escrever um livro, porque com 30 e poucos anos de estrada... Coisas que a senhorita nem imagina. Inclusive está no livro que eu estou terminando. Ah, então você já tem um livro aí no forno. Tenho. Eu estou exatamente na época do Faustão, escrevendo. Cheguei na época que eu estou fazendo o livro, escrevendo eu mesmo. Então todo dia eu pego um pouco. Então eu estou em 2009, escrevendo a época que a gente foi no Faustão. Terminando o livro, eu vou fazer um lançamento e vai ser fantástico. O livro vai contar toda a história da banda. Tudo. E você já tem um prazo, mais ou menos, para lançar esse livro? Esse ano ainda. Esse ano? Esse ano. Espero terminar esse ano ainda, poder lançar e poder fazer um lançamento. Inclusive você será convidado, eu faço questão absoluta. Eu agradeço. Queria poder fazer um lançamento presencial do livro, né? Não plataforma online. Sim. Queria poder ir numa livraria, sabe, receber o pessoal, tirar foto com o pessoal. Queria muito poder. Nada melhor que o contato. Se Deus quiser, esse ano ainda. Então já fica combinado, hein? Quando você lançar o seu livro, não só eu quero ir aí ao evento, mas eu quero que você venha aqui de novo para a gente falar sobre isso. Lógico, será um enorme prazer. Porque eu sei que vocês têm tanta experiência e tantas coisas interessantes para contar para a gente. Então já fica um convite aberto para você voltar aí quando você estiver lançando o seu livro ou até mesmo antes. Tá ótimo, muito obrigado, será um enorme prazer. Então, olha, gratidão a você, Fábio, por aceitar o meu convite, né, para conversar aí com as pessoas, muitos fãs, eu tenho certeza que vão gostar demais. Obrigado, eu. Então, gratidão a você. Obrigado, Cristi, obrigado, galera que está nos assistindo agora, grande beijo, se cuidem e até a próxima, até breve. Obrigado mesmo, você é um amor, obrigado. Viu? Valeu, galera. Grande abraço, então, a você e a todos. Valeu, tchau, valeu. Tchau. E aí, pessoal, gostaram das entrevistas? Duas pessoas maravilhosas, Roberta Freire, uma pessoa de sucesso dando dicas aí em relação ao turismo, e o Fábio Stanley com essa carreira consagrada de mais de 30 anos. Então continuem nos acompanhando nos próximos programas e vocês vão ter muitas surpresas boas. Um grande abraço! Elemental Channel. O óbvio é simples.